O vídeo a seguir é a análise filosófica de uma discussão de ideias. Essa análise é pautada nas normas da lógica formal dentro da dialética aristotélica hegeliana. Portanto, tratamos aqui de eliminar a doxa, ou seja, eliminar os subjetivismos de opiniões individuais e buscar somente o que há de factual e epistêmico nos discursos. Dessa forma, a subjetividade, a opinião particular ou o convencer as audiências são coisas inúteis e irrelevantes aqui. Não estamos buscando o convencimento de ninguém, mas sim a demonstração de que um certo pensamento detém a razão. Só o que importa é provar pela lógica que determinado pensamento é o mais razoável. E detectar onde está o pensamento mais razoável é o papel desse canal. Desconsiderando os interlocutores e enxergando apenas o conteúdo do discurso em si, como manda a lógica formal. Desse modo, não existem pessoas, apenas raciocínios numa disputa de xadrez verbal, visando nos aproximar o máximo possível do que seja uma conclusão objetiva e universal. Checkmate dialético que tem a verdade absoluta como nosso horizonte a ser alcançado. Olá, eu sou Marcelo Madureira, do Cacete Planeta. E eu acho que a política de cotas atrapalha o Brasil. Mude minha ideia. Tudo Oi, bem? Bia. Tudo certo? Tudo bem? Nossa, senta aqui. Oi, Thaís. Olá, tudo bom? bem? Que bom que você veio. Você está atrasada. Que Pensei isso, que você não cheguei vinha. na hora. Pensei que você ia me dar um bolo. É... Maria das Neves. Marcelo Madureira, Prazer. alegria enorme poder conversar contigo. Igualmente. Oba, Thiago. E Como é aí? que tá? Boa tarde. Tudo bem, brother? Prazer. Senta aí. Bia, eu acho que a política de cotas atrapalha o Brasil. O que você acha? Interessante essa abordagem que ele começa aí. Ele primeiro coloca só a conclusão da tese dele, ele não argumenta nada, ele não chega apresentando apontamento nenhum, proposição nenhuma, evidência de nada, ele coloca a conclusão e já passa a bola para outra pessoa, perguntando o que é que a outra pessoa acha. Ele provavelmente deve agir assim aqui por dois motivos possíveis. O primeiro seria que acho que ele entende que a posição dele pode ser potencialmente ofensiva aos ouvidos de algumas pessoas. Então ele tenta se aproximar com o máximo de suavidade possível. Ele está tentando partir para uma abordagem um pouco mais gentil. E aí ele chega passando já a bola para outra pessoa, para ele não ter que se comprometer muito logo de cara. Ou outro motivo possível é que talvez ele só tenha a conclusão mesmo. Ele não tenha nenhuma argumentação sustentando essa tese, ele apresenta só a conclusão porque é só o que ele tem, e ele a apresenta esperando ver da outra parte o que é que vem de lá que poderia talvez derrubar a tese dele. Eu acho que essa afirmação ela contraria tudo o que já foi pesquisado sobre as cotas no último período, né? Você acha que ter um país diverso e mais igualitário pode prejudicar? Não, de maneira nenhuma. Então, eu é acho. exatamente isso que a política de Então cotas estamos busca. juntos. Então acabou o programa. A lei que instituiu as cotas raciais, ela previa que depois de 10 anos que essas cotas fossem implementadas, começassem a acontecer revisões no programa e análise do que o programa conquistou ou conseguiu. E tudo que tem saído até agora tem dito que as cotas beneficiam o ensino e o país. É um bom argumento. É um bom argumento, eu não sei não, isso parece mais a casca de um argumento, parece mais a embalagem do argumento, porque ela não explicou como nem por que isso beneficia o ensino ou o país. Ela deu uma afirmação, isso beneficia o ensino e o país. Como? De que forma? Como é que isso se dá? Ela não explicou nada. Dizer que é porque a lei que instituiu disse que está dando certo. Então a lei simplesmente está afirmando e a afirmação da lei é a própria evidência de que a lei está dando certo. Está parecendo um raciocínio circular, né? Se ela não desenvolver isso aí, vai ficar apenas vai acabar caindo na falácia da petição de princípio.
Não dá nem para pontuar isso como argumento porque ela não explica e se ficar dessa forma isso vai acabar sendo a falácia da petição de princípio. Mas eu fico pensando o seguinte, você fala especificamente de cotas raciais para os índios, para a opção sexual, qual é a ideia? No caso da universidade hoje, as cotas elas prevêem cotas sociais e raciais. Marcelo, as cotas raciais, primeiro, são um direito constitucional. É uma reparação histórica do Estado brasileiro com a população negra. Foram 354 anos de escravidão, você imagina isso? Muito tempo. E depois, com 150 anos apenas da abolição da escravatura, nós ainda não temos políticas públicas que garantam o que nós chamamos no direito de isonomia, igualdade de oportunidade para negros e brancos no nosso país. Ok, primeiro argumento contrário, já fortíssimo, isso aí já é uma porrada imensa. As cotas vêm como uma política de reparação pela escravidão e pelos danos subsequentes a ela. A população negra passou séculos sendo escravizada, portanto não existe nada que compõe a humanidade de um ente, de um indivíduo. A pessoa estaria completamente objetificada ali, ela não teria direito, não teria conquistas, sonhos, planos, ela não tem vida. E aí de repente a escravidão acaba e ela passa a ter uma vida jogada no meio da rua, sem eira nem beira, sem ter para onde ir. As cotas são uma forma do Estado tentar corrigir, tentar remediar as consequências dessa população inteira que foi jogada na rua sem ter para onde ir. Esse fato faz com que todos os descendentes dessa população que era escravizada não tenham também fruto nenhum de trabalho, de herança, de nada do que foi construído pelos seus ancestrais, porque eles não tinham nada a ser construído, eles estavam sendo escravizados. Então isso coloca todos os descendentes com uma enorme desvantagem comparada ao resto da população brasileira. O Estado vem tentar equilibrar colocando um aparato que vai elevar essa população em desvantagem ao nível padrão normal do resto das outras pessoas. É a partir desse aparato extra que vem a elevar a população que está em desvantagem que faz com que, no final das contas, todas as parcelas da população fiquem em isonomia, fiquem em igualdade. Conta pra mim, Thiago, o que é que você faz? Eu estudo Ciências Sociais na USP. Estuda Ciências Sociais na USP, caraca. Exatamente. Eu acho que esse negócio de política de cotas atrapalha o Brasil. O que você acha? De novo, ele não apresenta a argumentação dele. Ele chega, apresenta a conclusão da tese e joga a bola para outra pessoa. Eu discordo totalmente. Por quê? Por muitos motivos, né? Inclusive, eu entrei justamente no primeiro ano de cotas da USP, certo. Né? Então, eu peguei um perfil de estudantes totalmente diferente do que era antes da minha entrada. E qual é o teu perfil em que você se enquadrou? No caso, eu não entrei por cotas raciais. Certo. Eu poderia ter usado, porque eu sou uma pessoa negra, mas eu entrei por cota de estudante de escola pública e pelo SISU. Tudo bem, assim, por escola pública e pela mãe. O SISU, que o SISU. Tecnicamente é uma cota, porque atualmente, desde 2015, a Mas USP o SISU é uma prova, né? Sim, com certeza. Você teve que se classificar bem no SISU. Sim. Eu digo que é como se fosse uma cota, porque até 2015 a USP só aceitava a FUVEST para entrar lá. A partir de 2015 eles começaram a reservar um pouco das vagas para o SISU, que é o Enem, e foi através dele que eu entrei. E se você for parar para perceber, os estudantes que entram pelo SISU, a maioria deles são pobres e estudantes de escola pública, Mas então se tornou meio que isso uma que eu cota. acho o ponto. É claro que hoje em dia uma pessoa, infelizmente, que cursa o ensino público, ou seja, uma pessoa que é pobre, ela tem muito mais dificuldade de poder arrumar um lugar ao sol, né? Estudar, se formar, do que uma pessoa rica. Sim. Eu acho que essa que é a grande problema do Brasil. Aí ele já está se rendendo ao argumento dela, ou pelo menos parcialmente a ele, a parte dele, pelo que parece. É um pouco estranho, porque ao invés de tentar argumentar para o lado dele, para apoiar a tese dele, ele está se rendendo ao que ela apontou, ao que parte do que ela apontou, pelo menos. Parece que ele está tentando deixar implícito que é um trecho do argumento dela que ele discorda. Talvez a parte que se refira à raça. Ele está querendo insinuar que ele não é contra as cotas em si, mas sim a forma que elas são aplicadas a partir da raça. Ele deixa meio implícito que é esse o ponto que incomoda aí a cabeça dele. Parece que ele deixa no ar que se as cotas fossem baseadas na renda e não na raça, ele estaria de boa com elas. Você respondeu, Marcelo, você respondeu. Raça define classe no Brasil.
mais de 54% da população brasileira é negra e, lamentavelmente, consequentemente por ser negra, ela é pobre. Então ela não tem acesso a essas mesmas oportunidades. E não é só na universidade, não. É uma consequência natural de se imaginar. Se as pessoas que foram escravizadas eram negras, naturalmente que os descendentes dessas pessoas vão ter enormes problemas financeiros, enormes problemas de renda e problemas para se sustentar e para sobreviver no mundo depois da escravidão ser abolida. Então é claro, natural e evidente que a maioria dos pobres serão negros, a maioria dos negros serão as pessoas mais pobres, ainda que existam brancos pobres. A população negra pobre será muito mais preponderante e muito mais intensa. Então é um resultado líquido e certo que as cotas, ainda que fossem por renda, iriam se acometer majoritariamente a pessoas negras, porque existe uma correlação imensa entre ser negro e pobre num contexto como esse. Ah, você também é funcionária pública? Eu fui servidora durante esses últimos anos, trabalhei no Ministério Público do Trabalho a partir de um cargo comissionado, não concursada, e participei agora, estava no Ministério Público, nesse último período que o Ministério Público começou a implementar o processo de cotas raciais para a carreira dos procuradores. Você acha que também para o serviço público deve se adotar a política de cotas? Eu acho extremamente necessário. Nesse período que eu já sou formada em Direito, faz 4 anos, eu lido muito com a Justiça. E você encontra na Justiça brasileira uma maioria branca, a grande maioria dos procuradores, juízes, são pessoas brancas, o que não corresponde com o nosso país, que tem 54% da população negra. Aí ela reforça o argumento anterior da outra moça lá de amarelo, que é a coisa facilmente detectável, facilmente perceptível, natural, líquida e certa, que se a população negra for escravizada, é claro que a preponderância de pessoas nas classes mais baixas e pobres vão ser os descendentes dessas pessoas escravizadas. Então, naturalmente, eles vão ser negros. As pessoas que estão nos maiores cargos de poder, e em qualquer área que seja, até as pessoas que mais entram em universidades e que mais conseguem as profissões de maiores rendas, naturalmente vão ser de pele mais clara, porque eram as pessoas que não são descendentes dos escravizados. Elas são continuidade das pessoas que viviam normalmente na sociedade na época da escravidão. Então elas estavam num patamar tal e os negros, pela escravidão, estão num patamar muito mais abaixo. Eles começam nessa corrida numa desvantagem imensa. E é claro que isso vai repercutir, refletir e ecoar pelas gerações a fio aí. O resultado é que nós vamos ter uma sociedade majoritariamente composta por pessoas brancas em posições de poder e de pessoas pobres majoritariamente negras. E esse fato torna necessário que o Estado intervenha aplicando aí um aparato de reparação dessa desigualdade. Bia, mas você não acha que essa visão é um pouco, digamos assim, preconceituosa? Se tem uma característica positiva do Brasil é essa mistura, né? O que define uma pessoa ser negra, ser branca, ser mulata? Será que isso, de certa forma, não nos divide? Quando a ciência já provou que não existe nenhuma diferença, mas nenhuma diferença, né, no Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, por conta digamos assim, da origem étnica, da cor da pele, ou do formato do nariz, ou dos olhos, sei lá. Aqui ele está se evadindo do assunto. Ele está indo para falar de questão biológica como se isso tivesse alguma relevância. As cotas não são baseadas em diferenças físicas ou fenotípicas, genotípicas, seja lá o que for, de biologia do corpo das pessoas entre brancas e negras. As cotas são baseadas numa reparação de uma desigualdade histórica, pela forma com que essas pessoas foram tratadas. A cota não é feita se o negro tem uma cabeça diferente, um osso diferente, uma melanina diferente. Ninguém está nem aí para isso não é a questão. Ele querer introjetar isso aí dentro do assunto, meio que para bagunçar e turvar o entendimento do que é que se está tratando aqui nessa discussão, parece não. Isso aqui claramente é o uso da falácia ignoratio elenchi. É completamente impertinente essa tentativa dele de virar a mira da discussão para outra direção, para uma direção de tratar de questão biológica. Isso não tem pertinência alguma numa discussão que é sobre tratamento histórico, social, da forma com que classes da sociedade eram tratadas dentro da sociedade. Da forma com que as pessoas são tratadas pelo parente, pelo vizinho, pela autoridade policial, pela autoridade judicial, pelo Estado em geral. Está se falando de tratamento, da forma com que essa classe é tratada dentro da sociedade. Não há relevância alguma em falar de questões biológicas, se é parecido o negro com o branco. Isso não tem nada a ver com a questão.
Ele querer usar esse ponto biológico para querer invalidar as cotas, sendo que as cotas não são movidas a isso, é fugir totalmente do escopo da discussão. É aplicar aí dentro um turvamento do nexo discursivo, né, descrito na dialética descrito pela falácia em Horácio Elenchi. Ele estava calado até agora, só escutando o primeiro argumento que ele solta é uma falácia. Que lindo. Marcela, a ciência de verdade já provou que não existe diferença entre nós a partir da cor da pele ou de características fenótipas. Isso não existe. Mas, objetivamente, o racismo ele não é um problema biológico, ele é um problema social. O fato da ciência ter mostrado que não existe diferença entre nós não fez com que negros passassem a ser menos abordados pela... Ela se atrapalha aí, ela queria dizer menos abordado pela polícia. Ficou nítido aí para todo mundo, consegue entender o que ela quer dizer. E, enfim, é exatamente isso, né? Ela detecta aí, embora ela não saiba o que seja dialética, provavelmente ela não tem entendimento para detectar que ele está utilizando a falácia em Horácio Elenchi dentro do discurso dele, mas ela está percebendo que existe uma incoerência nos conectivos lógicos que ele tenta fazer aí na tese. Não tem relação nenhuma a questão biológica com a questão de tratamento social. Se não existe diferença biológica entre brancos e negros, isso não impede o negro de ser maltratado pela sociedade. E é isso que as cotas vêm intervir. Então, embora ela não conheça de dialética, ela detecta que tem alguma coisa muito errada com o que ele está alegando. Menos abordados pela polícia. Você se considera negra? Eu me considero uma mulher negra. Engraçado, eu acho que você é mais mulata. Eu acho que o termo mulata ele já foi superado por um debate sobre o que significa você me identificar como uma mulher mulata, o que isso significa, inclusive, o que significa a palavra mulata. Hoje o IBGE entende que negros são pretos e pardos. Eu sou um cara que acho muito importante dar valor à meritocracia, ao mérito da pessoa. Pois é, Marcelo, esse é um ponto fundamental. É isso que precisa entender. A gente pode tratar da meritocracia quando as pessoas partem do mesmo ponto. A grande questão é a seguinte: as pessoas não estão partindo do mesmo ponto. Então, por exemplo... eu concordo 200%. Exato. Então, assim, se o cara na largada tem que ser igual. Se ele acredita que a largada deve ser igual, então ele está defendendo o lado errado. Porque a largada não é igual e as cotas vêm a tentar equilibrar isso lá na frente. A política de cotas é uma forma de dar um boost na corrida para pessoas que largaram bem atrás. E tentar fazer com que essas pessoas que largaram tão atrás consigam, com esse empurrão a mais de fora, consigam alcançar quem largou lá na frente. Que são a maioria da população branca a população branca cujos ancestrais nunca foram escravizados e não tem essa desvantagem no currículo. Não tem a educação fundamental, obviamente ele não vai chegar no ensino médio e obviamente ele não vai chegar nunca na universidade. Ajuda, porque tira um pouco dessa ideia de racismo do nosso meio. É uma coisa que deixa evidente o preconceito. Eu acho que não deveria existir. Injusta, porque devia ser dividido para todo mundo, não ser uma parte diferenciada. Cota para negro, porra, cara, vamos ser todo mundo igual, bicho. Aqui todo mundo aqui é igual. Perante aqui a Deus, tudo é igual. É interessante essas perguntas que eles fazem para a população em geral, né? Que você percebe o grau de ignorância das pessoas. O cara não faz a menor ideia do que seja a política de cotas. Para Deus é tudo igual. E Deus vai vir, descer do céu e fazer uma pessoa que estudou em escola pública a vida inteira entrar numa faculdade federal, competindo com um monte de gente que fez cursinho, escola particular a vida inteira. Essa colocação dele não faz o menor sentido. Eu acho que as cotas, elas estão aí para agregar as pessoas de baixa renda, né? E que de uma cultura que a gente tem, que culturalmente falando o Brasil é um país racista. Então as cotas, elas estão aí para incluir. Agora, a grande problemática, eu acho que é uma coisa que a gente tem que situar, é que a gente não pode lidar com racismo só com a questão do sentimento. A gente tem que humanizar a negritude. Óbvio que tem, mas o racismo é um processo histórico. Então, assim, a escravidão gerou consequência. E é isso que faz com que os negros não estejam na universidade, não estejam no espaço. É muito mais do que nós somos iguais. Tá claro, a biologia já disse, a sociologia já disse, tá explícito, a ciência já provou, a gente não está mais nessa discussão. É a mesma questão de novo, é a irrelevância desse ponto de somos iguais, na biologia é igual, para Deus é igual. É irrelevante, irrelevante, irrelevante. O fato de ser igual na biologia, para Deus, para o que for, não faz com que receba o mesmo tratamento da sociedade. Sendo igual ou não, o negro ainda está em desvantagem, ele ainda está em posição de opressão, ele ainda está sofrendo as consequências e sequelas de todos os séculos de escravidão que os seus ancestrais passaram.
As consequências disso estão repercutindo. Parece que as pessoas não entendem o que é processo histórico. Elas acham que a história era uma novela que passava, né? Elas não entendem que a história é o ontem. O que hoje está acontecendo com você é consequência do que aconteceu ontem. E assim sucessivamente. É preciso que as pessoas entendam que cota não tem nada a ver com questão biológica. É uma questão de tratamento. É a forma com que as pessoas são tratadas dentro da sociedade. É a forma com que o Estado enxerga essas pessoas. É a posição que elas ocupam. Então, a gente tem que discutir por que é que os negros não estão nos espaços que deveriam estar. Se a população do Brasil tem 50% de negros, esses 50% deveriam se refletir em todos os campos da sociedade. Dentro de uma universidade deveria haver 50% de negros. Em todos os lugares deveria haver 50% de negros. Deveria haver 50% de negros dentro da justiça, deveria haver 50% de negros dentro do plenário, deveria haver 50% de negros em todos os lugares. Os lugares devem ser consequência e reflexo do que a sociedade é no geral. Se a população brasileira é majoritariamente negra e dentro de uma universidade, ao contrário, ela é uma minoria, tem alguma coisa muito errada nessa sociedade. Existe um desequilíbrio aí dentro e precisa ser revisto. De modo que ficar batendo nessa tecla de que nós somos iguais, a ciência mostrou que não existe diferença biológica, ficar tratando desse assunto, um assunto que já se mostrou irrelevante para a questão, ficar tratando disso de novo é uma estupidez isso aí. Nós somos um povo uno, um povo que é diverso. No entanto, no dia a dia, nas práticas sociais, Marcelo, há discriminações práticas, objetivas. As mulheres negras, por exemplo, assim como os homens negros, ganham 30% menos no mercado de trabalho apenas por ser negro. Ou por ser mulher. Ou por ser mulher. Aí imagina eu, negra... Mulher e negra acumula? Mulher, bissexual ainda. Olha só... A bissexual é uma vantagem. Eu acho também, mas infelizmente não é o que o conjunto da sociedade pensa. Eu vou te dar um exemplo. A gente já superou o debate de que os negros são inferiores intelectualmente aos brancos. Está superado, todo mundo sabe. Isso não significou objetivamente que os negros deixassem de ganhar menos do que os brancos no mercado de trabalho. De novo, pela milésima vez. A falta de diferenças biológicas nada diz sobre a posição que essas pessoas ocupam dentro da sociedade. Negros são iguais aos brancos biologicamente. Nossa, que maravilha! E daí? Os negros continuam em posição de opressão. Os negros continuam em posições desfavorecidas. Eles continuam sendo maltratados pelo Estado, pela sociedade. Qual a relevância de falar que eles são iguais? Se isso não afeta em nada na realidade dos fatos, do tratamento que eles recebem. Quem tenta alegar isso ainda é a mesma coisa de dizer assim, nossa, eu sou bonito. Aí vem alguém dar um soco na sua cara. E aí, grande coisa que você é bonito. Tá doendo menos o soco que eu dei na sua cara porque você é bonito? Grande coisa. Isso não quer dizer nada. O que você apontou, que eu acho que é muito importante, que eu concordo, que a gente vive uma sociedade muito corporativa. Cada um, no seu quadrado, defende os seus interesses. Isso, entre todos, assim, funcionários públicos contra funcionários do setor privado, professores contra engenheiros. A gente vive um montão de corporações. Na minha cabeça, o Brasil é um país inviável por isso. Porque, assim, pode fazer o que você quiser. Não, vamos acabar com a injustiça, mas não pode mexer na minha gaveta. Mexeu na minha gaveta, são os meus direitos, minhas vantagens, né? Nisso ninguém pode mexer. É aquele velho termo, direitos adquiridos. Que mané é esse direito adquirido? Tiago, por ser dessa primeira geração de cotistas da USP, você se sente algum tipo de discriminação por parte dos colegas, dos professores, dos funcionários? Sim, sinto diariamente. Porque a universidade ainda não está preparada para a gente. Tipo, como as cotas são muito recentes, não existe ainda uma cultura de inclusão na USP, nem para pessoas negras, nem para pessoas pobres. Você sente, assim, que de alguma forma, então, você se sente meio alijado? Meio o quê? Alijado, meio colocado à parte dentro da turma? Assim, no meu curso não muito, porque o curso de Ciências Sociais é um curso onde as pessoas têm uma mente mais aberta, assim, né? Eles têm melhor entendimento de como a sociedade funciona. Mas quando eu entro em contato com pessoas de outros cursos, o preconceito fica mais claro, sabe? Você, apesar de ter economicamente, uma origem humilde economicamente, você teve uma herança grandiosa no termo de valores. Porque é o que eu digo, no Brasil, a educação, o saber, o conhecimento não é um valor. Se você é rico e tem dinheiro, tudo bem. Não importa se você roubou,
se você traficou ou se você ganhou honestamente. Mas o cara tem dinheiro e tem poder, inclusive para comprar justiça. Mas se a pessoa ela se esforçou, ela lutou, ela chegou a um ponto, ela é um babaca. Mas, Marcelo, você sabe que a vida é feita do seu esforço, mas também de oportunidade, né? Sim. E nem todo mundo tem oportunidade. Eu sou uma exceção, na verdade. Quando eu consegui entrar na universidade e tive uma bolsa de R$350 que me sustentou no tempo que eu não tive emprego, a partir daí você já pode me olhar como uma exceção, porque assim, com fome, quem consegue pensar? Como é que eu posso exigir de alguém com fome que ele entre na universidade? Ah, você não batalhou o suficiente, por isso que você não alcançou o que você quis. O cara não tem o que comer, e isso não tem que ser bonito, porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, o fulano alcançou tal com fome, pegando o livro do lixo. Essa exceção não tem que ser usada, porque é um sofrimento que... Não, também é. Só, não é o sofrimento, mas é o esforço. Não ficou muito claro se foi isso que ele tentou fazer, se foi isso que ele tentou alegar, que existem pessoas que mesmo em extrema desvantagem conseguem se superar e até alcançar locais de privilégio. As pessoas que conseguem entrar na universidade catando livro do lixo, tem essas histórias por aí, passa em jornal, esses casos excepcionais, porque realmente são isso, exceções. E ela está aqui rebatendo esse argumento que não sei, não deu para detectar se foi o dele, não deu para detectar se foi isso que ele quis dizer. Ele deu uma insinuada ali, ele está na verdade bem ensaboado nessa discussão. Mas, embora ele não tenha explicitamente alegado isso, a gente sabe que existe muita gente que é contra cotas que usa esse argumento. Então ela já está aqui de antemão apontando. Isso é uma exceção. Isso é uma pessoa que consegue, apesar das regras da situação, apesar das regras naturais daquela situação, da desvantagem e do sofrimento, ela conseguir ter a sorte de sobreviver. Ela é um ponto fora da curva. O natural não é esse. O natural é que a pessoa na desvantagem, que passa fome, que tem dificuldades, que é muito pobre, que é miserável e que, na maioria dos casos, é negro por causa da consequência histórica de que as pessoas negras vão ser a maioria dos pobres, já foi explicado isso, já deu para entender a essa altura, eu imagino. Então, alguém desse meio, nessas circunstâncias, conseguir se superar e alcançar seu lugar ao sol, isso não é para ser tomado de exemplo. Pelo contrário, isso é para ser tomado como um sintoma da desigualdade que existe, que é um ponto fora da curva que consegue uma coisa dessa por cima de toda a desvantagem que recebeu. Então, usar isso como justificativa para dizer que as cotas têm que acabar, porque existem pessoas que mesmo no extremo sofrimento e na extrema desvantagem conseguem, é utilizar uma torção intensa do raciocínio aí. Isso é a falácia da inversão, do acidente. Não é um argumento válido usar uma exceção para tentar contrariar uma regra geral. O uso do raciocínio dessa forma extrapola completamente a conclusão de liquidez certa do objeto que está em discussão. Isso extrapola o raciocínio, você querer torcer para usar a exceção para contrariar uma regra, violando, na lógica formal, o princípio do terceiro excluído, a falácia da inversão do acidente. Não deu para ficar claro se foi esse o rumo que a alegação dele tomou, mas já fica aí para quem partilha do uso desse raciocínio falacioso a refutação dela. Isso é usar a exceção como regra. É vedado pela lógica formal. Você não acha, por exemplo, isso em qualquer circunstância da vida, você ir à luta te dá muito mais chances de conseguir coisas do que ficar deitado em casa na cama. Bom, não seria um privilégio justamente pela pessoa não ter essa oportunidade que ela teria normalmente, né? Então eu acho que é mais um incentivo do que um privilégio. Sim, claro. Para mim o interessante é ser todo mundo igual. E para mim o interessante era todo mundo voar. Bonito, né? Muito bonito. Não, porque as pessoas que estão na universidade hoje tiveram privilégios. Eles tiveram o privilégio de estar estudando, né? De conseguir minimamente estudar, enquanto a gente estava... Minha família eu posso dizer, né? Eu sou a primeira pessoa da família a fazer uma universidade. Foi pelas políticas públicas que eu consegui acessar. Ninguém da minha família. Por quê? Será que é porque a minha família não se esforçou? Ou será que porque eles estavam servindo a quem estava estudando naquele momento? Digamos, se você é branco e pobre, é muito mais difícil.
porque você não se enquadra em nenhuma cota. Mas ainda tem mais vantagens por exemplo, você não encontra, pobre. Não tem cota racial, não tem cota de indígena, não tem cota o branco pobre tem cota sim, de estudante de escola pública. Sim, mas de baixa renda também. Baixa renda. Bom, se você separar vagas para estudantes pobres, que vêm de escola pública, que infelizmente não são como eram antes, que preparavam bem, talvez realmente essa política funcione. Mas, por exemplo, você separar cotas por gênero, por opção, por questão racialista, isso eu não acho correto. Por exemplo, você se diz negro, eu não consigo distinguir para você uma cor da pele, uma coisa assim. Eu não consigo ver o ser humano assim também. Sim, é bom que relativo. O senhor não vê... O senhor está no céu. Desculpa. Que bom que você não distingue as pessoas por raça, mas infelizmente a sociedade distingue. E as pessoas são tratadas socialmente de forma diferente dependendo da raça delas, dependendo mas da eu aparência. acho que no Brasil você é tratado mal, talvez por ser pobre. Também. Hoje você tem o que chama-se nos Estados Unidos de displacement, né? A mudança do padrão tecnológico está fazendo com que várias das antigas profissões desapareçam subitamente. E elas requerem o quê? Mais capacitação. E para ter capacitação precisa de educação, Marcelo. Mas e quem tem acesso à educação no Brasil? Você sabe que a USP aqui em São Paulo aprovou em 2017 as cotas. A maioria dos estudantes da USP eram brancos. A questão da raça da pessoa, historicamente, sempre determinou se ela conseguiria ou não entrar numa universidade, mas isso falando do lado da pessoa branca. Então a pessoa branca, branca rica no caso, né? Que o branco pobre também não entrava na universidade. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a raça ela sempre foi um fator que interferiu na vida da pessoa, se ela conseguiria ou não entrar na universidade, ascender socialmente ou não. Então acho que da perspectiva da pessoa negra isso também precisa ser visto. Então a pessoa negra precisa sim entender que a raça dela coloca ela numa posição da sociedade que infelizmente dificulta a ascensão dela social. Então isso precisa sim ser pautado na hora de criar políticas públicas, de falar se essa pessoa tem as mesmas condições com a pessoa branca ou com uma pessoa rica para entrar na universidade. A raça, infelizmente, influencia muito na vida de um indivíduo. Mas você não acha que isso, de certa forma, acaba dividindo os brasileiros? Não, o que divide os brasileiros é o racismo estrutural, não as políticas públicas que visam tentar acabar com ele, ou pelo menos agir como medidas paliativas, né? Mas olha só o paradoxo, né? Que você fala quase que o racismo brasileiro é institucional. Só falta estar na Constituição. Mas a Constituição prevê o crime de racismo, então ela no mínimo reconhece que ele existe. Eu acho que chegou um tweet pra gente que a gente tem que comentar agora. Cotas nunca. Há muitos negros ricos e também há muitos brancos pobres. Eu acho que há muitos brancos pobres. O Brasil é um país desigual, né? O Brasil é um país onde tem muita gente que tem muito e tem muito mais gente que não tem nada. Então é natural que no meio da pobreza existam brancos. Mas quando ele fala há muitos negros ricos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não tomar a exceção como regra, certo? Como é que a gente afirma que há muitos... A gente pode tratar de exemplos. Não sei quem é muito rico, não sei quem é muito rico. Mas quando a gente olha assim para a estrutura social brasileira, lá em cima da pirâmide, a gente vê pelo menos uma coisa parecida, ou seja, parecida com a estrutura social brasileira. Não consigo ver, entendeu, essa diferença. Mas a gente precisa ver, Marcelo, porque quando eu olho lá para cima, para os grandes cargos das grandes empresas, quem decide o futuro do nosso país, quem discute, a gente vê o quê? A gente vê tantos negros quanto brancos? Não, a gente não vê isso. A gente vê uma massa branca com alguns excetos negros. Isso significa que, embora possa existir um ou dois negros ricos, isso não significa que o Brasil passou a ser um país igualitário. Seu discurso é muito bem articulado. Articulado pra caramba. Mas eu vou contar dois fatos da minha vida. Né? O Cláudio Manuel, sabe, do Cacete Planeta, lá, o Massaranduba e tal, o seu Creyson. A gente estudou junto, era amigo desde garoto. E a gente foi se apresentar junto no Exército. Aí lá o cara lá olhou, Marcelo, cor da pele, branco. Aí eu lá depois olhou, Cláudio Manuel, cor da pele, pardo claro. E eu senti um enorme constrangimento em ele, porque para mim ele era um pardo claro, branco. Que porcaria é essa?
Naquela mesma época, a gente foi ver um show, aquela época era da ditadura militar ainda, era de noite. Aí a gente saiu correndo para comprar uma cerveja. Saímos correndo. A polícia veio atrás e nos parou os dois com o cano do metralhador aqui, no meu queixo e no dele. E ele disse, por que vocês estão correndo? Ele comprou uma cerveja, a gente está na fila do show. Um cara correndo, era um perigo. Independente dele ser escuro e eu mais claro, nós dois éramos considerados por alguns segundos perigosos, subversivos ou qualquer coisa. Isso é evidência anedótica. É um evento da vida dele. Isso é um evento. Compara com a porcentagem da massa de negros que sofrem esse tipo de coisa com muito mais intensidade e com milhões de vezes mais frequência. A proporção vai sempre ser ínfima comparada à da massa, que é a regra geral. É uma variação da falácia da inversão do acidente, que é por evidência anedótica, que é quando você toma a exceção por regra e a exceção por acaso é sobre a sua vida. Continua sendo exceção por regra, continua violando o princípio do terceiro excluído, continua falácia do mesmo jeito. Quem entra por cota tira a chance de outro entrar por mérito. O que você acha disso? Você acha que você tirou a vaga de alguém? De jeito nenhum. Falar você se sente culpado? Nem um pouco. Não. Falar que as pessoas cotistas tiram a vaga dos não cotistas é pressupor que esses não cotistas brancos e ricos já têm a vaga na universidade garantida para eles, não, só pelo fato deles serem brancos e ricos. Não. Não, eu digo no sentido... não, sim, assim, tem razão. Muitas pessoas dizem assim, né? Por exemplo, o negro que é cotista tirou a vaga de um branco que entraria por mérito. É como se a pessoa estivesse pressupondo que a vaga já era do branco, então foi tirada dele pelo cotista. O que falta na USP? O que é que você se sentir mais acolhido, ou ser pertencimento àquela comunidade acadêmica? Que você... São necessárias mudanças estruturais. Mas tipo? Porque, assim... A discriminação lá dentro, ela vem de dois sentidos, tanto nas relações entre as pessoas mesmo, quanto da própria forma como a instituição se molda. Então, por exemplo, desde dos estudantes te olharem torto e te discriminarem, assim, com comentários maldosos, etc., até o fato de que a universidade não tem uma política de permanência estudantil adequada. Política de permanência estudantil? Eu, sinceramente, não entendi o que ele está dizendo. Não ficou claro aí o que é que tem de errado ainda com a faculdade. Eu, inclusive, teria curiosidade de saber, porque... não deu para ficar claro isso aí, o que é que ele está dizendo. Ele aponta como o preconceito das pessoas que olham torto, mas isso não é responsabilidade da instituição, isso é das pessoas que estão lá. Cada um é que responde pelo seu preconceito em particular. Isso não tem como colocar na conta da universidade. E aí o Marcelo pergunta o que é que isso deveria mudar, então o que é que deveria ser transformado lá dentro para você ficar mais acolhido. Eu fiquei curioso para ver o que ele ia responder e ele não explicou direito muito bem o que seria, não ficou claro ali, não deu para entender, mas enfim, não tem muito a ver com a discussão também. E tanto faz, isso não vai implicar em a cota ter que existir ou não, o que é que teria que fazer ele se sentir mais tranquilo dentro da faculdade. Eu assisti à implementação das cotas na universidade que eu estudei. E eu vi uma geração que pôde ter uma vivência acadêmica muito melhor que a minha, que não tinha que se preocupar em pegar carona para chegar até a universidade, que não tinha que se preocupar com o bandejão do dia seguinte, se ia ter dinheiro ou não, como é que ia viver, pagar o aluguel do mês. E era uma preocupação que eu tinha, que poderia ser transferida para o meu estudo. Eu acho que sim. Sim. Porque todo mundo tem porque você a mesma pessoa no nível mesmo. Sim. Não. Olha só que duas jegues, né? Olha só que maravilhosas duas meninas jegues aqui no meio da rua, caminhando. Dois jegues vêm perguntar aqui, e aí o que você acha? A cota reforça assim, sim, com essa cara de jegue dela, de quem não sabe, de quem não faz ideia do que está dizendo. Coloca as pessoas no nível a menos. Não, minha filha, ela já está no nível a menos. Quem colocou ela no nível a menos foi a história da humanidade, que tratou e criou circunstâncias em que elas estão sendo rebaixadas historicamente ao longo de séculos. Elas já estão no nível a menos. A cota tenta reparar isso. Eita, velho, eu digo que a razão traz paz, mas sinceramente a burrice das pessoas é tão irritante. Quando eu vejo uma pessoa dizendo uma coisa que vai completamente contra a realidade, dá vontade de tacar a cabeça na parede. Eu não acredito que seja racismo, por conta de separatismo, acredito eu.
E justamente, como eu disse anteriormente, pela falta de políticas públicas, você ajuda a pessoa a atingir um nível acadêmico melhor do que o anterior. Não, com certeza não. A gente tá vivendo pelo mínimo que é ter a vida. Pensando numa mãe que tem um filho negro na periferia, ela luta para ele viver, só para ele estar vivo. É essa a luta que a gente está tendo. Difícil, né? Tudo na vida é por mérito e capacidade, e não por cota de negros, brancos, amarelos. Aí 3 pontinhos, palhaçada. Essa palhaçada não precisava. Palhaçada é um analfabeto, como esse cidadão que escreveu isso, ter o direito de digitar coisa na internet. Alguém tem que tirar a internet desse sujeito. Palhaçada é eu ter que ler isso aqui. Isso é uma palhaçada. Alguém tem que arrumar uma cota para um jegue como esse voltar para a escola. Eu sou pela meritocracia. Agora, eu acho que tem que ter, na largada da corrida, todo mundo tem que sair do mesmo lugar. Essa questão, não sai. Pois é, se não sai do mesmo lugar, não há o que se falar em mérito. Não existe mérito onde um está na desvantagem e o outro está levando vantagem. Não há o que se falar de mérito, então. Na minha época, quando eu era criança, garoto, eu estudei a vida inteira em escola pública. Sim. A escola boa era escola pública. Sim. E lá eu convivia com pessoas de todas as classes sociais, de todas as origens. E isso foi muito importante para a minha formação. Essa convivência com o diferente, com o diverso, isso é fundamental. Por isso que eu digo assim, se a gente viver só em guetos, eu não vou ter a possibilidade de conviver com aquilo que me é diferente. Eu concordo com você. Hoje, como ser humano, como Marcelo Madureira, me interessa conversar com aquele que me é diferente. A luta contra o racismo no Brasil, ela só vai ganhar força quando os brancos forem nossos aliados também. Assim como a luta contra o machismo só terá mais força quando os homens forem aliados das mulheres. Sim. E a luta contra a LGBTfobia, contra os héteros forem nossos aliados. Nós somos seres juntos, humanos. essa luta é nossa. Ela é minha e ela é sua. A sua liberdade como mulher, como opção sexual, profissional, orientação sexual, o que for, né? Isso tudo me diz respeito. Sim. Porque eu sou um democrata visceral, eu sou uma coisa assim, eu estou vendo e estou muito feliz com isso, a individualidade, não é um individualismo, Sim. é diferente, mas a individualidade inerente que você tem de buscar a sua felicidade plena através dos seus caminhos, eu não tenho nada a ver, né, com a sua orientação, com os seus sonhos, eu tenho que respeitar, mais que respeitar, né, eu tenho os meus sonhos, você tem os meus, nós temos, e buscar o que é comum, o que a gente quer construir. A mim, me revolta viver num país que no século XXI, 60% da população não tem água e esgoto. Isso é coisa do século XVII. É muito pouco. Eu estudava numa sala que tinha mais ou menos 40 alunos. Éramos todos os pretos da sala e praunistas ou bolsistas, tinham pretos que pagavam, eram pagantes, tinham dinheiro. Mas só tinha negros na sala? Não, nós éramos 10 no máximo, eu estou chutando alto, para 30 outros alunos brancos que estavam se formando junto comigo naquela sala. Isso quer dizer o quê? Que existe uma desigualdade franca no Brasil, aberta, e a gente precisa criar mecanismos de combate à desigualdade. As cotas é um dos mecanismos. Será que política de cotas é a forma melhor para você realmente homogeneizar, trazer meritocracia para... assim, chances iguais. Acho que as pessoas têm que ter chances iguais. Ele está com medo da palavra meritocracia. Meritocracia não é nada de errado. O problema é querer implantar, querer pressupor um julgamento a partir de meritocracia, onde não houveram condições iguais entre as pessoas que estavam competindo naquele meio. É só isso o problema. A meritocracia não tem nada de errado em si mesma. A meritocracia, ontologicamente, ela não tem nada de errado. O problema é onde você está querendo aplicar ela. Você está aplicando ela num local onde as pessoas têm uma larga desvantagem e outras têm uma larga vantagem, e aí não tem sentido. Meritocracia é ótima e justa quando ela vem a ser aplicada num meio onde existe homogeneidade. Olha, a grande problemática é que, na realidade, qualquer transformação requer que as pessoas abram mão de algumas coisas. A política de cotas não é uma política para sempre.
mas é uma política que tem que reparar uma desigualdade que é explícita. Então, se você tem 54% da população brasileira negra, você tem que ter 54% dessa população representada nas universidades, na TV, em todos os espaços. Se isso não é feito num movimento natural, isso tem que ser estimulado. E a política de cotas está aí para estimular que esse movimento aconteça num movimento mais acelerado. Porque, afinal, eu não tenho 100 anos, você não tem 100 anos, os meus filhos não têm 100 anos para viver. E para a gente ter esse movimento igualitário, a gente precisa acelerar. Já é possível bater o martelo de que as cotas são completamente necessárias e proveitosas. Uma coisa que eu sempre digo quando alguém tenta usar minha história, minha experiência para defender a meritocracia é justamente que, mesmo que eu tenha crescido estudando em escola pública, em periferia e tudo mais, eu ainda tive certos privilégios. Coisas que não deveriam ser privilégios, mas que são privilégios. Por exemplo, o fato de ter pessoas me incentivando a estudar. Isso que eu acho fundamental. Exatamente. Né? Encontrar no conhecimento, no estudo, na dedicação, um valor. Sim. Independente do que você venha conquistar com isso. Exatamente. Você já tem um ganho pessoal intrínseco. Isso é verdade. Eu falo sempre para os meus filhos, viver é todo dia você ir dormir um pouco menos ignorante do que você acordou. Eu adorei conversar com você, porque talvez a gente não tenha chegado a nenhuma resposta, não sei, mas a gente chegou a novas perguntas. E eu, sinceramente, me senti privilegiado de poder conversar com você. É engraçado, né, Thaís? Porque eu sempre digo assim, a gente tem que escolher as perguntas certas, claro, porque as respostas a gente nunca tem. Eu devo confessar que você balançou minhas convicções aqui. Continuo meditando sobre o assunto, porque quando eu estou errado, eu mudo de opinião. Tem coisas que você falou da política de cotas que realmente estão me fazendo pensar coisas aqui. É muito bom e reconfortante ver uma pessoa que se dobra à razão, eu sempre digo isso. É até bonito ver que a pessoa está usando o cérebro para perceber a realidade e não para querer se esconder dela, inventando um mundo dentro da própria cabeça onde as regras é a mentalidade que ele inventa. Interessante, parabéns por ser uma pessoa sensata. São raras, especialmente no Brasil. Parabéns pela sensatez de perceber que sua posição estava equivocada. Se não já assumiu, se não já colocou como mudança de opinião, detesto essa palavra opinião, nesse contexto pelo menos. Mas sua percepção já está se dobrando aos novos fatos, às novas evidências e aos argumentos apresentados de que estava equivocado e que a verdade é que as cotas são sim algo louvável e que devem ser defendidas para o bem social e coletivo das outras pessoas. Diante de tantas pessoas que preferem ficar isoladas dentro do mundo interno que cria dentro da própria cabeça, alguém que percebe os novos fatos da realidade, os argumentos e as evidências e se dobra à razão, admitindo o que a realidade realmente é algo louvável, é um exemplo de sensatez, que é extremamente raro no Brasil, infelizmente. Eu acho que só pela sensatez de se dobrar a razão já é digno de parabéns. Política de cotas, eu acho que só engrandece o que o Brasil tem de melhor. Porque quando a gente traz o diverso, quando a gente traz o diferente, quando a gente humaniza as pessoas, quando a gente traz a possibilidade, eu ganho, você ganha, o país ganha, as instituições ganham. E o que eu busco, eu acho que o que você busca é ter um lugar melhor, um lugar mais igual, um lugar que as pessoas aceitem o que é diferente. Ser diferente é maravilhoso. E eu sou uma mulher muito feliz por ter a oportunidade de vivenciar isso, lutar por isso, acreditar que a transformação vai acontecer, tem acontecido e que eu sou parte do processo. Então vamos juntar nossa brasilidade aqui. Eu que agradeço o papo, aqui, muito bom. Bro, valeu. Gostei muito de conversar, cara. Sucesso para você. Obrigado para você que também. Que você seja o grande cientista social Obrigado. Que o Brasil precisa. Amém. Obrigado, viu?